tarde, crianças. Nós vamos começar hoje o nosso livro 2, tá bom? Então, eu quero que vocês abram, por favor, o livro na página 8. As páginas 6 e 7, a tia Marília não vai ler com vocês, tá? Mas eu quero que vocês leiam em casa. Prestem bastante atenção nas imagens e pensem sobre as questões que estão na página 7, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 1. Jogar, brincar e aprender. Ponto de partida. Você acha importante conhecer as regras de um jogo antes de jogá-lo? O que as pessoas costumam consultar para orientá-las quando vão montar um brinquedo ou iniciar um jogo? Para descobrir quais gêneros serão estudados neste capítulo, observe a imagem a seguir. Então, nós temos uma imagem aí para vocês prestarem muita atenção. Entender língua portuguesa. Neste capítulo, você e seus colegas vão entrar em contato com os gêneros instrucionais, regras de jogo e tutorial de montagem, que se encontram presentes em diferentes momentos da vida, seja brincando sozinho ou em grupo. Além disso, vocês vão refletir sobre o uso da vírgula e conhecer a importância de alguns tipos de pronomes. Vamos lá? Página 9. Os segredos do texto. Regras de jogo. Número 1. Você conhece o jogo Pega Varetas? Leia silenciosamente o texto a seguir e veja as instruções para jogá-lo. Regras do jogo Pega Varetas. Objetivo: conquistar mais pontos recolhendo uma a uma as varetas coloridas, com valores variados, sem mover as demais. Número de participantes: 2 ou mais. Material: papel, caneta, varetas coloridas. Regras do jogo. Número 1. Os participantes tiram a sorte para ver quem inicia o jogo. Número 2. Um dos participantes segura as varetas verticalmente, que é em pé, soltando-as rapidamente sobre uma superfície plana, pode ser uma mesa ou o chão. Número 3. O jogador deverá mover vareta por vareta sem mexer nenhuma das outras. Se movê-las, perderá a vez, ou seja, passará a vez para o próximo jogador, que procederá da mesma maneira. Número 4. A única vareta auxiliar que pode ser usada para apanhar as outras varetas é a de cor preta. Quem conseguir apanhar as varetas exatamente nesta ordem, vermelha, amarela e azul, terá direito de marcar o dobro dos pontos que valem essas varetas. E número 6. Perderá a vez e não marcará os pontos aquele que apanhar a vareta preta sem ter pelo menos uma vareta de cada cor. Usar uma vareta qualquer que não seja a preta para afastar ou retirar uma vareta do jogo. Número 7. Cada vareta equivale a uma pontuação. Veja a tabela a seguir, tá? Então, olha só, aí tem a tabelinha com o número de varetas, a cor e a pontuação, tá bom? Número 8. Quando todas as varetas forem apanhadas, cada um deve contar suas varetas e verificar quantos pontos fez. O jogador que tiver mais pontos, vence o jogo. Bom divertimento! Olha aí que é importante isso aqui. Um texto de regras do jogo apresenta as seguintes características. Olha a nossa matéria aí. Nome do jogo, finalidade ou objetivo, material necessário, número de participantes, idade sugerida, regras, sequência de movimentos que podem e não podem ser feitos. E a linguagem ela deve ser simples, clara e objetiva. Geralmente, os verbos, que são as ações, são usados e indicam ordem ou orientação. Por exemplo, coloque, faça, distribua. O jogo Pega Varetas é muito antigo, um sucesso entre adultos e crianças. O texto lido, ele é instrucional, isto é, ele tem a finalidade de instruir, de orientar sobre o uso de alguma coisa. Nesse caso, um jogo. Agora, nós vamos para as atividades da página 11. Número 2. Para que serve o texto que você leu? Então, vocês vão responder aí para que serve esse texto. Qual a finalidade dele? Qual é o título do jogo? Número 4.
Circule no quadro a seguir as palavras que apresentam as características da linguagem utilizada no texto. Então, tem duas palavrinhas aí que representam o tipo de linguagem que deve ser usada quando a gente vai escrever esse texto aí de regras do jogo, esse texto instrucional. Número 5. Cite qual é o material que os participantes devem usar para o jogo. Então, vocês vão voltar umas paginazinhas no livro e ver qual o material necessário para jogar. E número 6. O jogo pega-varetas é bem conhecido e muito antigo. Por isso, há várias versões e muitas possibilidades de regras. Vamos criar novas regras? Escreva a seguir. Então, o que vocês vão fazer aí? Vocês vão criar regras sobre os pontos das varetas, pode criar uma regrinha só, tá bom? E sobre quem perde a vez. Então, vocês vão criar uma regra nova sobre os pontos das varetas e uma regrinha nova sobre quem perde a vez, tá bom? Página 12, a gente tem um outro tipo aí de texto. Leia o texto a seguir e aprenda a montar um quebra-cabeça. Primeiro, faça a leitura silenciosa e depois em voz alta, observando a pontuação e a entonação. Olha só que importante. Montando um quebra-cabeça. Começando. Número 1. Material. Quebra-cabeça. Escolha um jogo com poucas peças para começar. Número 2. Defina o lugar onde será montado o quebra-cabeça, porque depois pode ser difícil transportá-lo. Dê preferência a locais espaçosos e planos, como uma grande mesa ou mesmo o chão. Número 3. Separe as peças todas viradas para cima. Para facilitar, crie grupos de diferentes cores e tente encontrar e separar peças que se encaixem. Segunda parte do texto. Como montar. Número 4. Comece pelas peças das bordas. Assim, você delimita melhor a área de montagem e já consegue ter uma dimensão do espaço que será preenchido. Olha o glossário aqui. Borda. O que é uma borda? É a beirada, o acabamento ou a parte final de um projeto. Número 5. Separe as peças que sobrarem e tente encontrar todas as que se encaixam. Não vai demorar. Busque desenhos e detalhes repetidos para acelerar o processo. Não tente encaixar as peças à força. Se o encaixe não for natural, é bem possível que esteja errado. Número 6. Mantenha sempre à vista a imagem final do quebra-cabeça, normalmente estampada na caixa, para não se perder. E número 7. Lembre-se, quanto maior for o quebra-cabeça, mais difícil será a tarefa. Aproveite o momento para se divertir com o desafio. Atividades. Número 8. Compare os textos, regras do jogo, pega-varetas e montando um quebra-cabeça. A função desses textos é parecida? Por quê? Então, o que eu quero saber aqui? Se o objetivo, se a função que o textinho do pega-varetas e do montando um quebra-cabeça, ele tem a mesma função, se as funções são parecidas ou se as funções são diferentes, tá bom? E por quê? Vocês têm que justificar a resposta. Número 9. Qual a importância das ilustrações, ou seja, dos desenhos no texto montando um quebra-cabeça? Por que é importante num texto instrucional como esse ter imagens? Por que as imagens são importantes? Número 10. As informações presentes nos dois textos estão organizadas de maneira semelhante? O que está perguntando aqui? Se a maneira com que o texto está organizado, o texto não, os textos. Se a maneira com que os textos estão organizados, ela é parecida, ela é semelhante. Número 11. Agora, identifique as informações no texto e preencha o quadro a seguir. Esse texto aqui, gente, essa atividade 11 é referente ao texto montando um quebra-cabeça, tá bom?
Então, o título do texto, vocês vão olhar lá no início e vão ver. Por que as regras estão organizadas em itens numerados? Por que numerou? Colocou 1, 2, 3, qual a importância disso? Por que foi numerado, que foi colocado naquela ordem? O texto está dividido em duas partes, certo? O que cada parte representa? Então, vocês vão olhar lá a parte 1, o que ela representa, e a parte 2, o que ela representa. E por último, qual é o objetivo do texto? Por que esse texto foi criado? Tá ok? A nossa aulinha de português por hoje é só. Qualquer dúvida, chamem a tia Marília, tá bom? Bom trabalho, crianças. Um beijo.